Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Céu e Rotina, o podcast que conversa sobre como viver a vida no meio da correria do dia a dia. Eu sou Ezequiel. E eu sou Amanda. Aqui a gente fala um pouco de Bíblia, sobre o trabalho e sobre o dia a dia com Deus. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que é a Carla, uma amiga, uma mulher muito de fé. Além de ser uma mulher de fé, uma mulher que tem um ministério muito grande na igreja, é uma grande advogada. Bem-vinda, Carla, ao podcast Entre Céu e Rotina. Olá pessoal, tudo bem? Olá Amanda, Ezequiel. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, é uma honra. E na verdade receber todos esses adjetivos também me deixa até um pouco constrangida, né? Mas obrigada pelo convite, né? E vamos uma noite agradável de conversa. E para nós começar bem de leve, Carla, eu queria saber como que é o teu dia a dia, sem o título de advogada, sem o título de ser alguém importante lá na igreja. Como que você lida com a sua vida fora desses dois títulos? Bom, é uma pergunta até difícil de responder, né? Porque a gente acorda meio que na função sempre, né? Na correria, entre o escritório, entre as tarefas e os afazeres e compromissos que a gente tem ali na igreja. E também o compromisso com a casa, né? Que é os filhos, o meu esposo. Mas quando eu consigo me afastar um pouquinho, né? Desses papéis, eu acho que eu sou bastante mãe, aventureira. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de passear com meus filhos e geralmente é para lugares assim que tenha mato, tenha água, tenha perigo. Quem me acompanha no Instagram já deve ter percebido, né, que lá em casa todo mundo é meio raiz, assim, né? E você bastante gente deve perguntar pra você, né? Eu vi que você postou lá, como é que tem coragem de deixar a criança aí nesses lugares, né? É muito perigoso. Assim, se bem que o teu menino já não é mais criança, né? Deve ter uns... Ele tá com 13 anos, gente. 13 anos. Então, assim, pra mim ele ainda é um bebê. Pra mim vai ser sempre o meu... A gente sempre fala, né, que os filhos da gente sempre vai ser bebê. Não adianta, pode ter a idade que tem, sempre vai ser o chameguinho da mãe ali, o pequenininho da mãe, né? Vai ser assim. E é engraçado porque ele é o mais apegado a mim, né? Ali em casa a gente sempre dá risada e brinca que tem o meu, o do Roberto e a Roberta, daí é a nossa mistura, né? E então ele tem muito comigo, assim, sabe? E, então, assim, quando ele viaja, não vou dizer que eu não fico com medo, né? A gente acaba ficando um pouco preocupada, ainda mais essa viagem última que eles fizeram, que foi aventura em cima de aventura, assim, sabe? Mas o coração de mãe aguenta, o coração tá bom. Tá, né? Salta um pouco pela boca, mas aguenta. É isso mesmo. Carla, uma pergunta agora um pouco mais séria. Como foi seu encontro com Jesus? Teve algum momento marcante que mudou a sua caminhada? Uau! Meu encontro com Jesus, gente. O meu encontro com Jesus, ele começou a partir de um luto, né? Quando eu perdi a minha mãe, eu digo que ali foi o play, né? Quando ele começou a chamar a minha atenção de uma forma mais profunda. E eu passei um período de revolta muito grande, porque assim, como eu não conhecia Cristo, então para mim, viver aquilo foi um momento assim que eu quis, né, tipo, bloquear mesmo, né, a palavra. E por incrível que pareça, né, eu conheci a irmã Inês. E a irmã Inês, ela meio que me adotou como filha. Ela viu o que estava acontecendo, percebeu que eu estava muito carente, né, que estava passando por aquele momento e ela me adotou e foi minha mãe na fé. E eu ia no culto, me constrangia, chorava e falava: oi Jesus, né? Como você é lindo, como você é maravilhoso, mas eu ainda não consigo te aceitar. Eu ainda não consigo assumir esse compromisso, por mais que eu te ame. E foi assim, sei lá, uns 4, 5, 6 meses nessa função. Eu ia para o culto,
Saía do culto e ia bater perna com as minhas amigas, ia pra festa, ia pra baile, né? Naquela época, a minha revolta foi tão grande que eu acabei até me separando do meu esposo. Ele nem gosta que fale isso, mas assim, a gente acabou passando um período bem longo, né? Distante um do outro. E Deus falou que iria moer e fazer um vaso novo. Mas eu ainda não acreditava naquilo, porque não conhecia ainda Cristo profundamente e tudo mais. E na virada de ano, tinha um baile e eu já estava assim muito quebrantada, mas sem a coragem de assumir aquele compromisso. E as minhas amigas da época, e algumas que ainda permaneceram, né, permaneceu a amizade, falou, vamos desse baile, é um baile de virada de ano, você tá sozinha, não tem ninguém, não tem nada para comemorar, não tem família, né, porque meu pai não mora em outra cidade. E quando eu perdi a minha mãe, eu falo assim que eu não perdi só ela, né, eu perdi a minha família de criação, que era a família do meu padrasto. Foi como se alguma coisa tivesse desligado tudo com a morte dela. E elas falaram, vamos. E eu falei, não tô com muita vontade, mas, né, já que só tem isso para hoje, então eu vou. E quando eu cheguei naquele baile, que eu coloquei o meu pé dentro daquele salão, foi algo assim extraordinário, assim, sabe? Porque eu lembro, eu tenho vontade de chorar. Uma colega chegou e trouxe uma latinha de cerveja para mim, e quando eu abri aquela latinha, foi como se os meus olhos espirituais estivessem sendo abertos junto. E eu olhei para aquele salão e eu vi as pessoas, como a gente está se vendo aqui, todas sorridentes, felizes, né, com aquele sorrisão, transbordando alegria, mas eu vi a alma delas e aquilo era triste. Era cinza. Eu falo até que tem aqueles bonecos de teatro, né, que tem aquele semblante caído, assim, e eu vi aquilo. Só que não parava por aí, né? Eu via como se fossem serpentes, né, com braços e muito grandes, saía das costas dessas pessoas, não todas, mas algumas pessoas. E aquelas serpentes, elas ultrapassavam a altura e as suas línguas, elas se esticavam e se entrelaçavam, uma na outra. E assim, qualquer pessoa ouvir isso ia ficar apavorado, né? E quando eu olhei aquilo assim, eu ouvi muito audível a voz do Senhor falando, você tá vendo isso daqui? Isso daqui não é para você. Eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe, você é minha, sabe? E eu quero te usar. Aí quando assim eu escutei aquilo, eu entreguei a latinha e falei, cara, não é pra mim isso. Senhor, eu aceito, né, te servir e peço que o Senhor seja o meu Deus, o Senhor pelo qual eu vou servir e direcionar a minha vida. Então, assim, foi muito diferente, né? Foi diferente. Foi dentro de um baile. Bem forte, né? E isso é bom. Porque é aí que a gente vê que Deus, ele não tem lugares assim, eu vou falar com a pessoa aqui ou ali, né? Não. Deus fala onde ele quer. Onde ele quer, ele usa quem ele quer, o momento que ele quer. E isso é muito bom, nossa. É incrível, né? Porque a forma como ele trabalha, às vezes a gente fica até pouco... né? Assustado, às vezes a gente pensa, nossa, tudo isso. E eu peguei e saí. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, sabe? Isso é bom. Meu Deus, muito mais. Carla, e quais os princípios bíblicos que você considera inegociável para ter um lar saudável? Poxa, amar a Cristo acima de tudo. Isso é irrenegociável e não tem, né? E depois que você tem esse princípio na sua vida, as demais coisas elas vêm vindo assim como uma consequência, né? Não trair, não mentir, não roubar, né? Então eu acho que esse é o que eu tento trazer para dentro da minha casa, para os meus filhos, né? Que eles têm que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de mim, acima do dinheiro, acima do profissional, acima de ministério, acima da esposa, acima dos filhos que virão, e que isso tem que ser o centro da vida deles, tem que ser o que move eles, né? E acho que esse é um dos princípios assim que eu não abro mão. Você lidera um departamento de família na igreja, né, Carla? Como que é trabalhar para fortalecer lares em tempos tão desafiadores no quesito família? Desafiador.
É extremamente desafiador, gente. Porque assim, a gente vê que existe um ataque muito grande contra as famílias, né? A família é a base de uma igreja saudável, eu sempre falo isso. E a gente percebe que as coisas acontecem muito sutilmente, através de uma propaganda, através de uma música, através de um comercial, de um videoclipe, de um Reels. E eles vão entrando na mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, resultados que já há anos vêm acontecendo, tanto é que hoje a gente vê mulheres que não querem casar, que não querem ter filhos, e respeitamos, né, essa decisão, mas não é o que o Senhor deseja para nós como família. Então realmente é um desafio muito grande lidar com tudo isso, lidar com os problemas, aconselhar, porque nós falamos, olha, vale a pena lutar pela sua família. E o mundo tá dizendo, não deu certo, cara, primeira briga, separa, não tem porquê, né? O princípio do casamento em si, abençoado por Deus e todo mundo, aquela comunhão, aquela coisa, também já não existe mais, porque é muito mais fácil você só ir morar com a pessoa e se não der certo você sair, né? Então, assim, é bem desafiador mesmo. É bem desafiador, nossa. E todo esse tempo, assim, de igreja, já passou por alguma tempestade, assim, que você pensou assim, vou largar tudo, vou jogar tudo pro alto e vou desistir? Olha, eu acho assim que de dizer, né, vou largar tudo e vou desistir, eu não cheguei, sabe? E, na verdade, acho que nos momentos mais difíceis foi os momentos que eu mais me apegava, assim, a Cristo, sabe? Que foi, né, quando eu recebi o resultado, né, da minha doença, de que eu não poderia mais ter filhos, e daí depois, se eu engravidasse, seria suicídio, né? E no fim de tudo, eu engravidei e foi a melhor gestação, melhor do que os dos meninos, que eu ainda não havia desenvolvido, né, a doença autoimune. E acho que nesses momentos, assim, foi, sabe, eu falava assim, Senhor, me ajuda. Acrescenta a minha fé, me fortalece, não me abandona, não retira de mim o teu espírito, fica comigo. E tanto é que eu digo assim que o versículo que mais me chama assim é Mateus 28:20, né? Que ele diz que estarei convosco em todos os dias até a consumação. Então eu entendia que no dia da alegria ele estava lá. No dia do pranto, ele estava lá. No dia do medo, ele estava lá. O dia que eu falei, Senhor, dá para mim fazer a faculdade de Direito? Ele estava lá, né? Então, assim, em todos os momentos ele estava comigo. Então, acho assim, que de desistir não, sabe? Mas já passei por alguns momentos em que eu duvidei, não, como é que eu posso dizer assim? Será que esse realmente é o caminho? Aí eu levei uma puxada de orelha, gente, que foi tremendo. Que Deus sempre dá, né? Às vezes Deus fala com nós e a gente não quer aquilo ali. E às vezes a gente se pergunta, será que é isso? E Deus, tá ali mostrando, é assim, é isso aqui. Né? E foi engraçado porque, assim, o dia que aconteceu tudo isso, né? Eu não sei se vocês recordam que faz 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos mais ou menos agora que vai fazer, que eu tive um AIT, né? Que é um acidente vascular cerebral, uma coisa assim, isquêmico temporário. Sim. E na verdade, eu digo que não foi isso, né? Porque eu e meu esposo, a gente havia discutido em relação a isso, né? Será que é isso mesmo, né? Deus, será que é esse mesmo caminho? Será que às vezes eu não estou errando, não estou sendo religiosa? Será que às vezes eu não estou batendo em cima de uma tecla que não é? E naquela tarde estava tudo bem, sem dor de cabeça, sem absolutamente nada. E eu lembro que eu fiz um contrato e um casal chegou para fazer aquele contrato e eu falei, eles falaram sobre um retiro, sobre uns negócios que eles iam fazer e eu falei, é legal, vão mesmo, fazem, né, e tal, incentivei eles a fazer, mas não era o que eu realmente acreditava, não era realmente o que eu queria dizer para eles, mas por uma educação, por estar naquele momento de dúvida se eu não estava sendo extremista naquilo que eu acreditava, né, falei aquilo.
E depois que eu saí do escritório, foi questão de dobrar a esquina, eu já comecei a perder a fala e a minha boca perdeu toda a força, a potência de falar e já começou a amortecer o meu braço. E então eu fui pro hospital, comecei a vomitar e apaguei. E eu me lembro que durante aquele apagão eu escutava aquele louvor que nós cantamos, né, numa festa que teve ali na igreja, que ele falava assim: filho, eu estou contigo, sabe? E aquilo ficava ressoando, 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 até que umas 4, 5 horas da manhã eu consegui acordar. E quando eu acordei, eu dei aquele pulo assim, e foi como se Deus estivesse reafirmando aquilo que Ele tinha falado comigo há 16 anos atrás. Você é minha, não existe outro além de mim, eu sou Deus, o dono do universo, e eu te chamei pelo nome, e se eu quiser, eu fecho a sua boca, eu calo, e se eu quiser, eu coloco as palavras na sua boca. Aí ali eu entendi, falei: ah, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. E acho que foi assim o único momento mesmo assim que deu aquela balançada, mas logo já me recompus. Logo Deus já colocou tudo no lugar. Já falou: peraí, minha filha. É bem assim, né? Mas Deus, ele é tremendo mesmo. Tem coisas assim que a gente se pergunta muito, né? Eu sou uma pessoa que eu me pergunto muito a Deus. Sempre falo para Deus, Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô errada nisso, naquilo? E eu me fazia a mesma pergunta que você: será que eu não tô sendo religiosa demais? Será que eu não estou sendo extrema demais, né? Porque a gente é ser humano, né? E a gente acaba sendo o extremo do extremo. Sim. Em muitas coisas, né? E Deus sempre tá ali, sempre tá falando: ó, é do meu jeito e é assim, assim. Não tem ser do teu jeito, ou do jeito A, ou do jeito B, é do meu jeito, né? E a gente, querendo ou não, Deus, ele fala que ou a gente aceita por boa vontade, ou a gente aceita no chacoalhão. No chacoalhão, né? Exatamente. Carla, quanto profissional, como foi a tua escolha nessa profissão? Você sempre quis ser advogada? Pensou em fazer outra coisa? Olha, eu acho que desde que eu me dou por gente, que eu parei para pensar assim, o que eu quero ser, sempre foi pro lado, né, do direito. E inicialmente, como uma boa acadêmica de direito, eu comecei a faculdade querendo fazer concurso para delegada e tudo mais, apaixonada pelo direito criminal, e depois acabei daí gostando do direito civil durante a faculdade e saí casada com o direito trabalhista, né? Mas eu acredito assim que desde que, sei lá, que eu parei para pensar assim, nossa, eu preciso pensar numa profissão, sempre foi esse desejo de ir para essa área mesmo, assim, sabe? Mas eu orei muito e é engraçado também porque, que nem eu falei, eu não consigo separar a advogada da cristã, da mãe, da esposa, eu não consigo fazer essa separação. E eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, fale com todas as letras, né? Fale para mim. E Ele falou, com todas as letras: vai e faça direito. Vai e faça. E eu estarei contigo. E de fato, durante toda a faculdade eu sentia muito assim a presença dele. Não era fácil, porque, né, o doutor fez faculdade, sabe que lutar com as coisas ali não é fácil. Mas foi isso. Eu acredito que foi direcionado por Deus mesmo. Eu tenho uma experiência quase parecida com a tua quanto à escolha do curso também, doutora. Eu lembro que quando eu fui me matricular para Direito, eu não ia fazer Direito, não pensava em fazer Direito. Eu ia fazer Arquitetura e Urbanismo, que era uma área que eu gostava já desde a época do colegial. Falei: vou fazer vestibular para Arquitetura e Urbanismo, vou fazer a matrícula para Arquitetura e Urbanismo. E eu lembro quando eu estava na faculdade, na secretaria, para fazer a matrícula em Arquitetura e Urbanismo, passou um colega meu, que estudou comigo alguns anos no colegial, já não estávamos mais estudando juntos nos últimos anos, e ele parou e conversou comigo: eu vou para o curso de Direito. Daí eu falei: eu não vou ficar sozinho no meu curso, eu vou me matricular também para Direito. E daí foi aí que acabei escolhendo esse curso aí, mas não era a minha primeira intenção. E daí eu lembro que alguns anos depois, inclusive de eu já estar formado, já estar atuando,
eu recebi uma mensagem de um irmão na igreja, onde ele disse para mim assim que realmente não fui eu que escolhi essa profissão para mim. Realmente foi Deus que me direcionou para ela, porque ele tinha um projeto grande nesta profissão para minha vida. Então a gente acaba sendo realmente direcionado por Deus em algumas áreas específicas da nossa vida que a gente não tem como fugir delas. Fugir delas. E eu falo assim, que tem muita gente que fala assim, por exemplo, ah, mas eu vou fazer tudo desse jeito, né? Eu vou fazer uma faculdade e tal. E eu falo assim, que a gente que é cristão, ele não faz do jeito da gente, né? Porque eu vejo assim, muitas das vezes eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá fazer tal coisa. Aí eu penso, não, mas eu acho que eu vou orar, né? Vou pedir a resposta para Deus, e Deus fala, não. Fica aí. Fica aí, do jeitinho que você tá. Então, eu acho que Deus direciona mesmo a gente fazer uma faculdade, ou fazer um curso, né? Eu acho até mesmo quando a gente sente de ajudar em algo na igreja, por exemplo, Deus sempre vai tocar na gente primeiro, sempre vai falar, ó, você vai fazer isso e isso. Quando você vê, o pastor chama, te coloca lá e é tudo pela vontade de Deus. Ele não faz nada sem nos falar, né? Isso. Só basta a gente estar atento. E eu sempre falo para pro Ezequiel, falo para todo mundo, que o escolhido não tem escolha. Não adianta. A gente foge daqui, foge dali, mas Deus coloca a gente no caminho de novo. Verdade. Carla, teve algum caso específico dentro da tua profissão que você sentiu que Deus te guiou de alguma forma especial para atender aquele caso em específico? Eu acredito que sim. Se você conseguir compartilhar conosco alguma coisa que não envolva dados pessoais. Então, assim, teve algumas situações, né, que eu digo assim, que eu orei muito, falei, Deus, me dê um direcionamento, o que eu tenho que fazer, para que lado que eu tenho que ir, porque eu não consigo encontrar uma solução para isso, assim, sabe? E, de fato, não tinha solução mesmo, o processo deu ruim, não, sabe? É uma coisa que às vezes a gente não fala na internet, mas né, não tinha o que fazer. Mas teve um processo que era relacionado à guarda, e assim, um recente, super recente, tipo semana passada. E a minha cliente também é cristã e ela estava assim extremamente abalada, sabe? Ela falava, ai doutora, eu não queria fechar esse acordo, eu não queria fechar dessa forma. E eu sempre falando assim, olha, de momento esse é o melhor acordo que tem. Considerando o seu direito, o direito da criança, o direito do pai, esse é o melhor acordo que tem. E se a gente levar para frente, pode ser pior e tal. Expliquei para ela as consequências do que poderia acontecer e ela aceitou, fechou aquele acordo. Mas assim, ela falou, eu vou orar. E eu também falei, eu vou orar, porque a gente sabia qual que eram as circunstâncias e o que realmente, as consequências que ia ter aquela aproximação. Fechamos o acordo, assinamos, tudo ok, mandei para o outro advogado. Dali 2 dias, 3 dias, ele, doutora, preciso falar com você. Falei, fala, né? Então, parece uma novela mexicana, mas simplesmente o meu cliente falou que agora, de momento, ele não quer fechar esse acordo e entendeu que é melhor não se aproximar, que ele só vai pagar os alimentos e tá tudo bem, de momento. Eu falei assim, cara, foi muito a mão de Deus, sabe? Muito, porque era uma preocupação muito grande essa interação, enfim, né? E a gente acaba se apegando, né? A gente acaba se preocupando com o cliente, ainda mais quando envolve criança e tudo mais, né? Então eu digo que ali foi uma intervenção muito, muito bonita, assim. Quanto ao advogado a se envolver com... Existe uma falsa... eu acho que é uma falsa teoria na questão da advocacia, que o advogado não pode se envolver com o caso específico. Até esses dias eu conversando com um colega, eu falava para ele assim que eu me envolvo bastante, eu tomo as dores dos meus clientes. Eu sou um advogado que às vezes eu tenho que me policiar para não ser tão combativo, porque eu gosto de uma boa briga de vez em quando. E é engraçado, né? Eu já sou uma advogada que se eu puder resolver no extra, maravilha, sabe? Eu sou muito assim, não, vamos conversar, vamos analisar, ver se realmente é. Mas a hora que entra numa briga também, eu gosto de uma briga também. E é difícil mesmo, a gente não viver essa máxima, né, de separar o trabalho,
com a vida da gente, né? Eu tenho vezes que acordo de madrugada pensando, meu Deus, aquele processo, eu tenho que cumprir o prazo, meu Deus, será que vai dar certo, né? Não tem como a gente não se envolver. Isso aqui é uma dificuldade que às vezes a Amanda tem em mim, que ela sempre fala, você trabalha das 8 até 5 da tarde. Sim. Depois 5 acabou. você vai para Acabou. casa e fica em casa. Mas não tem como, realmente não tem como. A gente tem que estrategiar já logo o que tem para fazer. É complicado, uma profissão bem desafiadora mesmo, a advocacia. E a gente vira meio psicólogo, né? A gente é tudo. É advogado, é psicólogo, a gente escuta, porque ninguém procura a gente quando tá tudo bem, né? É sempre quando tem uma bomba, né? Exatamente. Doutora Carla, um conselho cristão para os profissionais da nossa área, para que eles ajam com seriedade e profissionalismo nos casos em que atuam? É o mesmo que eu levo para dentro da minha casa. Coloque Deus acima de tudo. Tenha temor a Ele, temor à palavra dEle. Eu acredito que quando nós temos esse temor, nós tentamos ser, né? Ou nos tornamos um pouco mais justos, né? A gente acaba tendo esse temor de errar contra a pessoa, de falhar contra as pessoas. E acredito que seja isso, né? A profissão, ela é essencial. Para mim, como eu falei, é uma questão que eu não consigo separar a minha vida particular com a advocacia. No entanto, a advocacia não é a minha prioridade, né? A minha prioridade ainda sempre será servir a Deus acima de todas as coisas. Carla, e o conselho que você daria para as mulheres cristãs, para as mães, em relação à família? Qual conselho você daria para elas, assim, que querem ser uma mulher justa, temente a Deus? Buscar em Deus, isso. Comer a Bíblia, ler a Bíblia, devorar a Bíblia, porque lá a gente encontra os conselhos certeiros, sabe? Aqueles que moldam o nosso caráter, que nos dá sabedoria, que nos dá graça. E é esse apego no próprio Deus, né, na oração, na leitura, nos torna, assim como advogados, mais justos, mais sensíveis, né, às necessidades daqueles que estão à nossa volta. E ser mãe nos dias de hoje, ser dona de casa, ser esposa, é realmente um desafio muito grande, né? E a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a amar diante das dificuldades, das circunstâncias. Então, meu conselho é isso, devore a Bíblia, sabe? Entregue-se ao Senhor de todo o seu coração. E não crie uma expectativa de perfeição, né? Porque às vezes a gente acaba vendo muito isso, né? A gente vê nos Instagram, nas redes sociais, aquela rotina, né, que é intocável, acorda, todo mundo vai para o almoço, vai para o café, vai para a escola, volta, né? E não é assim, a nossa vida não é assim, né? Ela está em constante transformação, mudança, sim, e então se a gente tentar levar essa vida, a gente acaba se frustrando, né? Então, meu conselho é isso, buscar em Deus, orar, e não criar uma expectativa falsa do que a gente vê em redes sociais. E quando você olha para uma mulher assim, que talvez você não conheça muito, o que te admira nela? O que você pode dizer assim, essa mulher é uma mulher virtuosa? Eu acredito que o agir dela, a forma como ela se veste, a modéstia. Lembrando que modéstia não é andar desleixada, né? Sim. Mas é saber se vestir, valorizando mesmo aquilo que há em você, que é a feminilidade, né? Então eu acredito que seria mais isso, assim, a primeira impressão, né? E depois que a gente conversa, daí a gente acaba descobrindo coisas tremendas, né? E a gente começa a perceber que nós temos mulheres muito abençoadas, muito usadas na nossa cidade. Carla, muito obrigado por nos contar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a tua trajetória profissional e compartilhar tanta sabedoria. Foi uma conversa inspiradora. Eu que agradeço. Agradeço de todo o coração mesmo pelo convite. Vocês sabem que tem um lugar especial no meu coração. Principalmente a Amanda, né, que tem sido aí um símbolo de força, de coragem, que tem sido inspiradora para todas nós. Então, para mim é realmente uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E que Deus continue te usando, te abençoando para você inspirar famílias, mulheres, né,
que isso é o teu chamado. Amém. E eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo e também quero pedir que vocês nos sigam lá no Instagram, Entre Céu e Rotina, e também se inscrevam no YouTube. Até logo! Até logo!